gente já está aí com 250 participantes ao vivo, então agradecer a participação dos colegas aí do Instituto Federal de São Paulo. Legal. Valeu, José, muito obrigado aí. É sempre um prazer para mim poder contribuir um pouquinho, né, com a formação aí de tantas pessoas envolvidas na educação, né, principalmente nesse cenário mais sensível que a gente está vivendo agora, de trabalho remoto, é algo que é novo para todo mundo, né? Então, a ideia aqui é a gente explorar, entender um pouco as ferramentas que a gente tem em mãos para poder amenizar o máximo possível essa situação que a gente tem vivido, né? Então, a ideia aqui para vocês é mostrar um pouquinho dessas potencialidades que a gente tem em mãos, né? Mostrar o que a gente consegue explorar, quais formas que a gente tem de propiciar abordagens diferentes também, né? Acho que não cabe nesse momento só a gente pegar a sala de aula tradicional e trazer para o virtual, né? Agora é o momento que a gente consegue, né, apesar de tudo, consegue experimentar abordagens novas e a gente tem ferramentas que podem contribuir com isso, né? Eu agradeço o convite novamente, para mim sempre é um prazer estar contribuindo com vocês, tá bom? Bom, eu sou Fernando Poeta, sou professor, né? Sou biólogo, formado em licenciatura em biologia, tenho mestrado em ecologia, trabalho há um tempo com metodologias ativas, né? Tecnologias educacionais, faço essa parte acadêmica, né? Dos serviços e produtos da Microsoft para a educação. Junto comigo aqui, que vai estar junto de vocês aí no chat respondendo algumas questões, estão o Rafael Spinelli e o Ian Lucena, especialistas técnicos da Microsoft, também especialistas em produto, principalmente nos produtos de educação da Microsoft, tá? Então, coloco para vocês que esse é um evento ao vivo que a gente está fazendo, então a interação de vocês é via ferramenta de perguntas e respostas, tá? Então, a ideia aqui, eu vou fazer uma jornada, fazer uma demonstração pelas ferramentas de produtividade, né, focado aí no Teams, né, que é a nossa ferramenta principal aí para o trabalho remoto. Vou mostrar várias funcionalidades, algumas voltadas para acessibilidade também, e depois a gente vai separar um tempinho para olhar algumas perguntas que vocês estão colocando aí no Perguntas e Respostas, tá? O Ian e o Rafa vão separar algumas dessas perguntas, algumas eles vão respondendo também, mas a gente vai deixar um tempinho no final para poder abordar essas questões, beleza? Eu vou começar aqui então. Não tenho nenhuma apresentação, vou direto no programa, tá? A gente vai construindo junto aqui essa jornada e esse raciocínio e vocês vão deixando as perguntas aí no chat, beleza? Desculpa, as perguntas no mecanismo de perguntas e respostas, tá bom? Bom, vamos lá, né? Começar do começo, então, né? A gente vai fazer aqui um tour basicamente pelo Teams e as principais ferramentas pedagógicas dele, e depois em algumas ferramentas presentes aí também no Office 365. Lembrando que o Teams faz parte do Office 365, então está tudo integrado, né? Grupos que você cria no Teams, você consegue trabalhar com outras ferramentas do Office, né? Você cria um PowerPoint, por exemplo, você consegue trazer aqui para o Teams. Essa é a vantagem do Office 365, de ter tudo integrado e conectado. Então a gente vai explorar um pouquinho aqui de algumas ferramentas existentes no PowerPoint, a gente vai explorar um pouquinho aqui de Stream, que é a curadoria de vídeos gravados, que é a plataforma de vídeos da Microsoft, tá? E várias outras ferramentas do OneNote dentro do Teams também, beleza? Bom, para começar então, acho que vocês já têm utilizado o Teams há algum tempo, né? Mas para quem ainda está com alguma dificuldade, eu vou bem devagar do começo, né? Espero não estar sendo redundante para a maioria, mas eu sempre gosto de passar por tudo para tentar abordar todo mundo e não deixar ninguém perdido também, né? Então, basicamente, essa é a cara inicial do Teams, né? Eu estou usando aqui o Teams via web. E aí eu estou usando a aplicação em 2 navegadores, aqui no Edge, Chromium e no Opera, né, para mostrar a experiência aí em 2 navegadores para vocês. Mas eu recomendo a instalação do Teams no computador.
né? No computador você vai ter uma experiência mais completa da aplicação Microsoft Teams. Por exemplo, no computador você consegue aplicar uma tela de fundo na sua câmera durante as reuniões, durante as aulas, né? Isso ajuda bastante, né, em tempos de trabalho remoto, que a gente está em casa, né? Cobrir aí um fundo do quarto, cobrir aí, ou se você trabalha na cozinha, na sala, então você consegue ter a flexibilidade de trabalhar em locais variados, né? Então, o aplicativo ele te permite essa experiência mais completa, então eu recomendo que vocês instalem um aplicativo na máquina de vocês aí, no celular também, tem uma experiência muito legal a aplicação no celular, né? Muitos alunos, a gente tem relato de muitas instituições que muitos alunos acompanham as aulas pelo celular, inclusive, tá? Eu estou fazendo a demonstração via web, que no meu aplicativo instalado aqui, eu estou nesse evento ao vivo com vocês, né? Então a demonstração toda eu vou fazer via web, tá bom? Eu estou aqui numa conta logado como professor, e em outra conta eu estou logado aqui como aluno. Deixa eu ver se vai carregar. Essa outra conta como aluno, eu vou colocar um fundo escuro nela para vocês poderem diferenciar quando eu estou na conta de aluno e quando eu estou na conta de professor. Por que que eu gosto de entrar na conta de aluno, né? A conta de aluno é interessante para vocês terem a visualização, né, de como que o aluno está recebendo o que eu estou criando aqui dentro, tá? O Opera, ele tem um visualzinho um pouquinho diferente, né, do Edge, mas eu tenho utilizado isso para vocês perceberem a experiência em dois navegadores diferentes, né? Eu vou configurar aqui. É possível mudar algumas aparências, né, algumas questões estéticas do Teams que melhor se acomode aí à sua visão, ao seu espaço de trabalho. Então, do aluno aqui, eu estou colocando fundo escuro, tá? Sempre que eu tiver no fundo escuro, no navegador Opera, eu estou como aluno, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou começar criando uma sala junto com vocês. Então, a gente vai criar uma classe aqui. Deixa eu ocultar algumas aqui. Esse é um ambiente virtual que eu tenho criado com algumas classes, né, alguns tipos de equipes diferentes, mas eu vou criar uma classe aqui junto com vocês, né? Lembrando que essa barra da esquerda aqui é sempre a referência do Teams, então ela é a barra fixa, né? Que a gente tem lá o feed de atividades, que tudo que acontece que em uma equipe que você está envolvida, ou alguém menciona o seu nome, você é notificado aqui, aquele botãozinho de notificação da rede social que a gente utiliza. A gente tem o chat, que é um comunicador muito semelhante aí ao WhatsApp, ao Telegram que a gente usa. É possível criar grupos, né? E diferente da equipe, o chat ele é mais indicado para uma troca menor, né? Uma troca individual. Eu vou chamar um colega meu, eu vou criar uma equipe, um grupinho aqui com 2, 3 colegas meus para a gente discutir alguma coisa específica, enfim. Então o chat ele é uma troca mais pontual, momentânea em um menor número de pessoas, tá? Já a equipe que a gente está criando aqui é uma equipe que pode abordar, né, no Teams para Educação que a gente tem, tanto uma classe, uma sala de aula, um grupo de trabalho do professor. Então, essa é uma equipe voltada para professores trocarem entre si experiências de aprendizagem, né? No caso do IFSP, pensando no ensino superior, é possível criar grupos aqui. A gente tem exemplos de instituições de ensino superior que elas estão criando esses grupos para conduzirem projetos de pesquisa junto, né? Então, coloquem os professores, os alunos, os orientados juntos. Então, conduzindo essa equipe aqui como um projeto de pesquisa. A gente tem a equipe que é voltada para administração e desenvolvimento escolar, e a gente tem a equipe outro, que ela pode ser utilizada, e ela é utilizada, na verdade, para alunos, né? Alunos podem criar grupos de estudo, atividades extra-acadêmicas, extracurriculares, né? Clube, centro acadêmico, grêmio, times, você pode criar todo esse tipo de equipe aqui e manter essas atividades que normalmente a gente teria, né, vivendo aí num cenário comum, fora dessa quarentena que a gente está vivendo, tá? Fernando, Anne. Oi, Anne.
Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tenho duas perguntas aqui. Você falou de perfil de aluno, mostrou uma tela como o perfil que o aluno vai estar vendo. Tem duas pessoas que já me perguntaram aqui como que muda esse perfil ou como que vê o perfil do aluno. Tem que usar só a conta de aluno mesmo? Como que funciona? Não, então, aqui no caso, o que eu estou fazendo é que eu tenho várias contas demonstrativas. Aqui são contas demonstrativas em que eu tenho acesso a várias, né? A visualização do aluno, ela vai estar na conta do aluno, né? Você vai ter a visualização como professor. Aqui eu entro na conta do aluno para mostrar como que o aluno recebe alguma ação que o professor faz aqui na equipe, tá? O professor, ele não consegue entrar como aluno, né? Porque a própria conta dele aqui, ele já é identificado como professor, né? No próprio domínio do IFSP, tá? Então, vocês entram como professores mesmo, os alunos entram como alunos, tá? É como se fosse o perfil de cada conta mesmo, tá bom? Aqui eu estou entrando só para demonstrar para vocês, beleza? Eu vou então aqui criar uma classe, uma sala de aula. Então, vou criar uma classe aqui para a gente poder explorar alguns recursos pedagógicos, tá? Enquanto você cria classe, eu já mando outra pergunta que pode ser Pode geral. mandar. Ó, qual é a Pode mandar. diferença entre uma classe e uma equipe? Acho que é uma dúvida que muitas pessoas podem ter aí. Tá. O termo técnico no Teams, tudo que a gente cria é equipe. E aí a gente tem no Teams para Educação 4 tipos de equipe. Dentre essas 4, um tipo é a classe, tá? Que é a sala de aula virtual nossa. Então, eu estou criando uma classe ela é uma equipe do Teams. Uma PLC é uma equipe de troca entre professores. Uma equipe administrativa é uma equipe para trabalho administrativo. Uma equipe do tipo outros é uma equipe em que outras atividades extracurriculares se desenvolvem. Todas são equipes, cada um com a sua singularidade, tá? Então, uma classe, ela é uma equipe também, tá bom? Opa, deixa eu mudar o teclado aqui, que eu acho que estava aqui, teclado dos Estados Unidos. Bom, beleza, criei minha classe aqui, vou adicionar alguns alunos para a gente fazer explorar aqui alguns recursos, tá? Então, ó, eu estou adicionando alunos aqui, lembrando que todos são contas demonstrativas. Eu estou logado na conta desse aluno aqui, José Lucas. Então, na conta que eu estou no meu outro navegador aqui, eu estou como José Lucas, tá bom? Beleza. Colocar aqui 5 alunos na minha sala. Dou um adicionar. Aqui eu posso adicionar professores também. Então, vou adicionar um outro professor, né? A gente consegue compartilhar a gestão da sala. Então, para pontuar também as diferenças aí entre professores e alunos, quando um professor ele cria uma equipe, ele tem uma capacidade de gestão dessa equipe, ele é o proprietário dessa equipe. Lembrando, seja classe, seja uma equipe de troca entre professores, seja uma equipe outro, seja uma equipe de trabalho administrativo, tá? Todas são equipes. Então, eu criando como professor, eu sou proprietário dessa equipe. Os alunos, né, quando entram com a conta deles, eles têm uma experiência limitada no Teams. Eles não vão conseguir, por exemplo, o aluno não vai conseguir criar uma equipe do tipo classe. O aluno vai conseguir criar somente uma equipe do tipo outro, tá? Então, já tem algumas diferenças entre contas nesse sentido, da capacidade de gestão de cada um dentro do Teams e do que também o IF permite como administrador de TI, né? A gente tem algumas permissões políticas que fazem parte da personalização da instituição, tá bom? Bom, vamos lá, a gente criou aqui a sala, então, e aí a gente tem diversas possibilidades quando a gente cria uma sala, né? Essa é a cara inicial da nossa classe criada. Então a gente tem a guia de postagens, guias de arquivo, a guia do OneNote para a classe, a guia de tarefas e notas. E aí a gente começa, geralmente, eu gosto de passar pela parte de interação. Então, numa classe, você tem a possibilidade de interagir com a classe toda via postagens, né? Você
coloca uma mensagem aqui. Você está se comunicando com todo mundo, certo? Olhando aqui como aluno, ó, eu estou como aluno aqui agora, como José Lucas, eu fui inserido na classe teste e FSP, certo? Como aluno entrei aqui, ó, já estou visualizando a mensagem do professor. Consigo interagir com essa mensagem, dar um curtir, posso responder a mensagem. Então, tudo que é interação aqui do Teams me permite fazer, me permite essa troca e essa comunicação. Tá? Então, aqui é um espaço de troca livre, o Postagens, né? Os alunos aí conseguem conversar entre si, conseguem conversar com o professor. É como se fosse, né, um espaço de troca da nossa classe, né? Como se fosse a copa do cafezinho ali. Você consegue direcionar documentos aqui, você consegue iniciar assuntos. Então, eu respondi na conversa do professor, poderia iniciar uma conversa nova, por exemplo, tá? Então, a gente consegue também, ó, compartilhar arquivos. Então, vou carregar um arquivo do meu computador aqui. Vou carregar aqui um arquivo aqui, ementa. Então, como se fosse a ementa dessa disciplina específica, por exemplo, tá? Posso colocar uma mensagem junto do arquivo. Beleza. Com o arquivo compartilhado, eu consigo abrir esse arquivo, consigo trabalhar nele dentro do Teams, tá? Normalmente. Então, posso abrir aqui, o aluno consegue abrir o arquivo. Lembrando que eu estou compartilhando na guia postagens, todo mundo vai ter acesso ao que eu estou compartilhando, tá? Então, o aluno conseguiu abrir, eu como professor estou lá com o arquivo aberto também, com o DocX aberto. Enquanto carrega aqui, eu vou tomar uma água, gente. Fernando, tem muita Oi? gente perguntando ainda sobre a adição dos alunos. Se ela deve ser feita sempre um a um, como que adiciona, se os alunos devem estar previamente cadastrados, né, no Office 365 para conseguir utilizar. A gente poderia retomar essa questão? Tá. Antes de eu responder, eu queria ver com vocês como que está no Instituto, né? O Instituto automatizou essa questão, ficou por conta dos professores criarem as classes. Como é que está no Instituto esse desenvolvimento? A princípio, não foi automatizado, existe um trabalho, o Paulo Evaristo teve que sair agora, mas seria ele que poderia responder melhor, mas eles estão com um trabalho de integração com o Moodle para essa criação automática de equipes. Ah, tá. Então, ó, como o Instituto está trabalhando nesse sentido de automatizar os dados, a importação dos dados, automatizar a criação de classes, esse processo que eu fiz de criar uma classe, de introduzir o aluno, é o processo manual, tá? É só para vocês entenderem como que é a construção da classe. Mas vocês, né, o Instituto Federal, ele está desenvolvendo o trabalho para isso ser automatizado. Então, muito provavelmente, os professores vão receber já um ambiente pronto, as classes criadas, os alunos inseridos, então vocês não vão precisar se preocupar com isso, tá? Eu fiz aqui da maneira manual, mas tem modos automáticos, porque vocês vão trabalhar integrados com o Moodle, certo? Então, todo esse processo ele já vai ser automatizado, vocês não precisam se preocupar com a inserção de alunos da maneira que eu fiz aqui. O que eu fiz aqui foi uma maneira manual, só para demonstrar o processo para vocês mesmo, tá bom? Bom. Obrigada, Fernando. Imagina, que isso. Aqui, ó, como aluno, então, o arquivo está aberto, consigo aqui editar, né? Estou editando aqui um Word aqui dentro, né? Ó, o Word, eu como professor estou online também, então ele está mostrando aqui para o aluno, ó, Fernando
Fernando Puertas está com esse documento aberto, tá? Então ele mostra quem que está online no documento. Consigo iniciar uma conversa aqui dentro do documento, né? Se eu clicar em conversa, então eu consigo começar. Tenho dúvida na segunda página, por exemplo, tá? Então consigo trocar dentro do documento, consigo trabalhar colaborativamente, tá? Espera aí que está com dificuldade de carregar aqui. Deixa eu clicar de novo. Deixa eu ver se vai carregar. Acho que agora vai carregar. Fechar algumas coisinhas aqui. Aí, carregou para mim agora aqui como professor. Então, e eu estou preenchendo como professor aqui. E olha que interessante, ele está mostrando que o José Lucas está online, que o José Lucas está com o cursor aqui e está mostrando, ó, o José Lucas está na página 1. Eu, inclusive, se é um documento de muitas páginas e eu clico aqui ir para o local, ele me leva onde a pessoa que está online está trabalhando no arquivo, ele me leva onde está o cursor dessa pessoa, tá? Então, um arquivo muito grande é uma ferramenta interessante, esse tipo de interação. E eu consigo abrir a conversa, ó. O José Lucas lá deixou uma conversa, eu consigo visualizar a conversa dele, posso responder, curtir, estou interagindo aqui e trabalhando num documento. E notem que eu não saí do Teams, né? Não abri o Word em outro lugar, outra aba, eu estou dentro do Teams trabalhando aqui num documento de Word. Isso serve para PowerPoint, serve para Excel também, tá? Então, PowerPoint e Excel você consegue trabalhar aqui dentro normalmente também. Ele vai abrir dentro do Teams e várias pessoas conseguem trabalhar normalmente dentro do arquivo, tá bom? Bom, vou fechar aqui o arquivo, vou fechar nas duas contas, tá? Beleza. E olha que interessante, né? Essa é uma possibilidade de compartilhamento de arquivo. Eu vim aqui e compartilhei no arquivo na guia de postagens. Eu tenho aqui a guia de arquivos também. Então, o que eu consigo fazer aqui? Aqui eu consigo localizar todos os arquivos que eu compartilhei na guia postagens. Por quê? A guia postagens pode ter um monte de conversa, esse arquivo pode eventualmente sumir, né? Sumir não, mas ele se perder no meio de um monte de interação que pode acontecer dentro da guia postagens. Eu consigo localizar esse arquivo aqui em arquivos, tá? É legal que a equipe do tipo classe, ela tem essa pasta padrão chamada material de aula. O que é essa pasta? Eu posso mover um arquivo aqui para dentro, ou criar um arquivo, ou carregar um arquivo dentro dela. Estou movendo para a pasta material de aula, certo? Movi o arquivo, um arquivo foi movido. O que essa pasta faz? Eu, como professor, tenho acesso normal, consigo editar o arquivo. Só que como aluno, eu venho aqui em arquivos. Quando eu visualizo essa pasta como aluno, olha o que aparece aqui para mim. Somente leitura. Então, todo o material que está nessa pasta, os alunos só conseguem acionar esse material, só conseguem visualizar esse material no modo leitura. Então, eles não vão conseguir editar o material que está dentro dessa pasta material de aula, tá? Então, ele não consegue nem habilitar o cursor dele dentro do arquivo e não aparece nenhuma opção de edição aqui em cima, tá? Então, nenhuma opção de edição aqui em cima. Então, ele só consegue eventualmente selecionar, copiar e colar o que está aqui dentro, mas não consegue editar esse arquivo. Então, a pasta material de aula, ela dá uma possibilidade muito interessante para o professor fazer a curadoria de arquivos dele, né? O que é material para editar, o que é material apenas para referência, apenas para leitura. Então, o professor consegue separar dessa forma. Aqui na guia arquivos, você consegue também organizar por pasta. Você vem aqui em novo, você consegue criar uma pasta nova aqui dentro. Então, por exemplo, sei lá, materiais de pesquisa. Por exemplo, tá? Então, você consegue organizar todo o material, todos os arquivos que você vai trazer para dentro da sua classe, você consegue organizar na guia arquivos. Inclusive, você consegue criar um arquivo do zero aqui. Então, eu quero criar um PowerPoint em branco, você vem em novo, apresentação do PowerPoint. Aí você coloca o nome aqui,
aula 1, vamos supor, dou um criar aqui, olha que interessante. Estou criando aqui um PowerPoint do zero. Eu não precisei abrir o PowerPoint lá no Office 365, eu estou criando aqui, ó, criei do zero. Né? O PowerPoint está em branco e eu começo a criar minha apresentação aqui. Né? Então, isso é um aspecto muito interessante, né? Por quê? Porque te deixa focado aqui no seu trabalho, te deixa focado no mesmo ambiente. No mesmo ambiente você está conseguindo atuar em diversas frentes, em diversos arquivos e interagir com todo mundo, né? Esse é o intuito final aí do Teams, tá bom? Aqui, ó, e o arquivo criado, ele se encontra aqui. Então, eu criei um arquivo novo do zero, beleza? Bom, uma outra funcionalidade legal que eu queria passar aqui com vocês e que permite uma interação muito bacana entre professor e aluno, né? Permite uma gestão de conteúdo, uma interação interessante. É aqui, ó. Eu consigo criar o que o nome técnico é o OneNote, né? O OneNote Class. Mas dentro da classe aqui a gente tem como anotações de classe. O OneNote, para quem nunca utilizou, ele faz parte do Office 365. Então, quando você entra com a sua conta aqui no office.com, o OneNote está aqui. O OneNote, ele é um bloco de anotações, ele é um caderno virtual, né? Então, o Teams para Educação, ele tem esse adendo aqui, que é o Class Notebook, que é o OneNote voltado para a classe. Então, quando eu crio esse OneNote aqui, eu estou criando um OneNote voltado para a classe, tá? O que esse OneNote traz para a nossa classe? Ele traz espaços diferenciados. O OneNote, ele funciona por modo de hierarquia. Você tem seções e páginas, né? Dentro das seções, você pode criar várias páginas e você pode criar mais seções, cada seção com várias páginas dentro. É como se fosse um caderno de várias matérias, né? Um caderno, sei lá, de 10 matérias, você tem lá 10 seções diferentes. E você nomeia essas matérias, essas seções da maneira que você quiser. E dentro de cada seção, geralmente você tem aí, né, um caderno de 10 matérias, são 1000 páginas. Você tem 100 folhas dentro de cada matéria. Aqui é a mesma coisa. Só que você cria isso ilimitadamente. Você cria várias seções, você cria várias páginas da maneira que organizar melhor o seu conteúdo. Né? E quando a gente cria esse OneNote para a classe, ele cria 3 seções, 3 espaços bem interessantes. 3 não, né? Ele cria 3 blocos. Né? Então, ele cria um bloco, é o espaço de colaboração. O que é o espaço de colaboração? É um espaço em que todo mundo consegue editar. O professor consegue editar conteúdo e o aluno consegue editar conteúdo dentro desse espaço, porque é um espaço colaborativo. A gente tem a biblioteca de conteúdo, que tem a função de uma biblioteca mesmo, onde o professor é o curador do conteúdo. Só o professor consegue editar conteúdo dentro desse espaço biblioteca. O aluno ele só consegue visualizar esse conteúdo. E a gente tem aqui o bloco de anotações do aluno. Ou seja, quando eu criar aqui um Class Notebook, um OneNote para minha classe, ele vai gerar um bloco para cada aluno meu que está inserido nessa classe. Ou seja, um espaço privado que cada aluno vai ter dentro desse Class Notebook, desse caderno para minha classe. Então, é um espaço onde o professor pode visualizar e editar o conteúdo para o aluno, junto com o aluno. É um espaço, claro, que o aluno pode editar seu próprio conteúdo da maneira que ele quiser, mas ele não consegue visualizar o bloco de anotações dos outros alunos. Ele não consegue visualizar o caderno dos outros alunos. Então, isso torna um espaço privado, um espaço de troca muito interessante entre professor e aluno, né? Um espaço individualizado aí. Dou um avançar aqui e eu consigo editar até as sessões iniciais que os meus alunos vão ter, né? Então, por exemplo, anotações da aula remota. Exemplo. Aqui eu tenho lição de casa, eu posso colocar tarefas Teams. Todo trabalho que eu der no Teams, eu vou alocar nessa seção do aluno. Posso colocar aqui uma seção de referencial, por exemplo. Posso colocar mais seções. Eu vou colocar uma seção de rascunho para os alunos também. Então, aqui
eu consigo trabalhar quais sessões iniciais que meus alunos vão ter, cada um no seu caderno, né, em cada bloco dos meus respectivos alunos. Dou um criar aqui, beleza. Enquanto ele cria, ele leva um tempinho, né, ele vai criar vários blocos, um para cada aluno. Enquanto ele cria, essa barra aqui em cima, né, com as minhas guias, postagem, arquivos, a guia do OneNote, tarefa, eu consigo personalizar ela também. Eu consigo, se eu vier aqui, ó, em adicionar uma guia, olha que interessante, eu consigo adicionar recursos aqui em cima para mim. Então, vamos supor que eu queira colocar aquele documento de Word que eu compartilhei em Ementa, que está lá na minha pasta material de aula, eu quero deixar de fácil acesso para os meus alunos aqui na classe. Então, eu clico aqui em Ementa, olha que interessante. Ele criou a guia aqui para mim, ó. Eu não renomeei, posso renomear essa guia. Então, eu vou criar uma guia aqui chamada, ó, Ementa. Então, vai ser Ementa da minha disciplina, da minha classe, enfim, de como eu preferi fazer a gestão dessa classe, né? Vamos supor que essa classe aqui seja uma disciplina específica, uma disciplina de cálculo 1. Então, o Ementa aqui vai ser toda a ementa de cálculo. Eu posso aí colocar toda a ementa de cálculo 1, por exemplo, aqui nesse arquivo, tá? Lembrando que esse arquivo está alocado na pasta material de aula. Então, como professor, eu consigo editar ele. Mas quando eu entro como aluno, ó, como aluno já apareceu aqui para mim, Ementa. Então, eu clico em Ementa, ele já me remete para o documento. E aqui, ó, já tenho a visualização do arquivo de Word, né, do documento, mas eu não consigo editar, porque esse documento, a raiz dele está lá na pasta material de aula. Fernando, oi? É uma dúvida bem frequente aqui. Esse material de aula, o aluno consegue fazer download dele? Consegue baixar. Ele não consegue editar, mas ele consegue fazer um download para o computador dele. Então, se você quiser, todo o material que você quiser colocar, você pode colocar aqui. Ele vai conseguir fazer o download, mas não vai conseguir fazer edição. Ele não consegue fazer edição dentro do Teams. Se ele fizer o download, ele vai conseguir abrir no computador dele, vai se tornar um arquivo dele, né? Tá? Bom, maravilha. Então a gente adicionou uma guia aqui em cima. Posso adicionar outras guias, né? O que eu gosto de mostrar aqui é que a gente tem... Então eu posso adicionar guias de Forms, Excel, PowerPoint, posso adicionar um site como guia aqui se eu quiser. Caso vocês tenham algum site que o aluno tem que ir lá se cadastrar, por exemplo, a plataforma do aluno ou a plataforma do professor, vocês podem colocar o site aqui na guia também. É um recurso bem legal, bem interessante. Pode colocar um vídeo do YouTube, um vídeo do Stream, por exemplo. Tá? O que eu gosto de mostrar aqui é esse Insights. O que é esse Insights? Esse Insights é uma ferramenta do Teams para professores. Tá? É uma ferramenta que traz dados que podem gerar insights para os professores mesmo. E esses dados, eles são dados de interação dos alunos com a plataforma, tá? Então, por exemplo, qual é o tempo de atividade digital que o meu aluno está tendo dentro da plataforma? Isso pode te trazer insights mesmo de como que está sendo o engajamento dos alunos, ou melhor, como que as atividades que eu estou propondo, elas estão sendo engajadoras para os alunos, né? Existem esses dois aspectos, né? A gente pode pensar, o aluno não está se engajando, mas às vezes a atividade que eu estou propondo não está sendo engajadora também. Então isso gera reflexões, né? Olhar para esses dados ajuda a gerar esse tipo de reflexão sobre as atividades que a gente está propondo nessa plataforma, né? Durante esse período de atividade remota. Então a gente tem aqui, olha que interessante. Lembra lá que eu estou conectado como José Lucas. Então, o José Lucas ele já tem atividade digital aqui dentro da plataforma. Então, ó, o José Lucas ele editou o arquivo Ementa, ele abriu a guia arquivos, ele reagiu a uma mensagem, respondeu a 2 mensagens, tá? Então, ele mostra toda a atividade digital de todos os meus alunos. Eu posso escolher por aluno aqui, se eu quiser, tá? Mostra aqui nota média. Então, vou mostrar para vocês que a gente consegue atribuir trabalhos e notas dentro do Teams. Aqui ele mostra uma tendência de nota média da minha classe como um todo.
ou de alunos específicos, ou de algum trabalho específico. Aqui ele está juntando todas as atribuições, ele está juntando notas de todos os trabalhos, mas eu posso escolher de algum trabalho específico. Ele mostra que se os alunos estão entregando os trabalhos no prazo, as tarefas estão sendo entregues no prazo ou não, né? Ele mostra que a latência de interação dos alunos, ou seja, a latência é o tempo que os alunos levam para interagir com algum comentário que o professor fez, por exemplo. Então, isso pode indicar se os alunos estão sendo notificados ou não, se eles estão com dificuldade de visualizar as notificações. São dados bastante interessantes nesse sentido, tá? Atividade de comunicação, então, ó, eu tenho 3 atividades de comunicação, né? Aqui mostra uma relação do total dessa atividade de comunicação, quais foram os alunos que realizaram essa atividade de comunicação. Então, você consegue ver os alunos que estão sendo mais participativos, menos participativos. Isso pode indicar diversos fatores, né? Às vezes, algum aluno que está com dificuldade de acesso, que tem problema de conexão. Então, isso é uma ferramenta que vem para ajudar mesmo o professor a pensar a abordagem dele dentro desse ambiente virtual, tá? Lembrando que essa guia aqui, ela é só para só professor consegue visualizar, o aluno não consegue, beleza? Bom, vou voltar aqui para o bloco de anotações, para o OneNote, que provavelmente já carregou, aqui ele já carregou. E aí, para vocês, eu vou mostrar alguns recursos aqui dentro do OneNote, algumas coisas que a gente tem bem interessantes aqui, né? O que a gente tem aqui dentro do OneNote, né? A gente tem, então, lembra lá que eu falei para vocês, a biblioteca de conteúdo, o espaço de colaboração, então, ó, os espaços criados aqui, tá? Então, eu tenho o bloco biblioteca de conteúdo, eu abro o bloco, dentro do bloco eu tenho a seção usando a biblioteca. Ou seja, ele me dá um tutorial de como que eu posso usar a biblioteca, né, sugestões, consigo inserir uma seção aqui. Então, ó, vim aqui embaixo, cliquei em mais seção, vou inserir aqui uma seção referencial, por exemplo. Estou com uma seção aberta. E aí, olha que interessante, eu clico na seção, aqui aparecem as páginas, ó, página sem título. Eu vou colocar aqui referencial para aula 1, por exemplo. Aí eu posso criar outra página. Referencial para aula 2. E assim por diante. Eu posso criar páginas como se eu estivesse num caderno mesmo, dentro da seção referencial, tá? E aqui eu gosto de mostrar alguns recursos do OneNote. O OneNote, ele é um aplicativo muito rico e com um potencial muito grande para abordagens pedagógicas, né? Então, por exemplo, uma das ferramentas que eu gosto aqui de mostrar é a ferramenta Ditado. Uma ferramenta de acessibilidade, não só para acessibilidade para deficiência visual, né, que existem um espectro muito grande de deficiências visuais, mas também, por exemplo, dificuldade de acesso motor ao teclado para digitar, ou até alunos com dislexia utilizam essa ferramenta, né? É uma ferramenta que, conforme você vai falando, né, vai escrevendo dentro aqui do OneNote. Essa ferramenta tem no Word, no Excel, no PowerPoint também, eu vou mostrá-la aqui no OneNote para vocês, tá? Então, ó, quando eu coloco para acionar o digitar, eu tenho que permitir aqui o uso do microfone. O OneNote é um caderno virtual interativo. Ele possibilita a curadoria de diversos recursos. Ponto final, novo parágrafo. É uma ferramenta muito útil para o trabalho remoto. Ponto final. Então, ó, aqui eu falei o OneNote muito rápido, na minha dicção ele entendeu boa noite. Mas tudo bem, é uma ferramenta automática, ela é desenvolvida pautada na inteligência artificial. Então, é uma inteligência que ela vai se ajustando com as diversas formas de fala, com as diversas formas de dicção, de sotaques. Então, é uma ferramenta que está constantemente se aprimorando, tá? Então, vale muito a pena vocês indicarem para alunos que necessitam, né, para alunos que talvez vejam alguma funcionalidade, né?
Como eu falei, tem muitos alunos com dislexia que utilizam essa ferramenta para fazer anotações até, né? Conforme a aula vai correndo, o aluno vai fazendo anotação falando. Então, isso é uma funcionalidade bastante interessante, tá? Uma outra ferramenta que eu gosto de mostrar aqui bastante também, e que agora saiu a aplicação à parte do OneNote, é a ferramenta matemática. A gente tem aqui em desenhar, ó, a possibilidade de usar o OneNote como um quadro, como um caderno mesmo, né? O OneNote ele é um caderno. Onde você clica no OneNote, é um espaço para fazer uma anotação, para inserir um arquivo, inserir uma imagem, enfim, você consegue fazer muita coisa no OneNote. E tem esse espaço para desenhar. E olha que interessante. Aqui eu estou com uma caneta, né, uma caneta touchscreen, tá? E eu consigo utilizar como uma lousa. Então, por exemplo, vou fazer uma continha aqui, boba, tá? O que acontece? Quando eu seleciono, eu posso selecionar essa tinta digital que eu fiz aqui, ó. Selecionei ela. Eu clico na ferramenta matemática, ela reconhece essa tinta digital e converte, ó, a tinta em expressão matemática. Então, a tinta digital que eu fiz aqui, rabiscando na tela, ela reconheceu e converteu numa expressão matemática aqui dentro do OneNote. Dentro dessa expressão, eu consigo, por exemplo, se eu quiser aqui, ó, resolver o valor de x, ele me dá o resultado. Consigo mostrar as etapas da resolução dessa equação linear. Então, ele me mostra as etapas. Eu divido ambos os lados por 2, x igual a 4 por 2, né, x igual a 2. Então, ele mostrou passo a passo para mim como resolve essa conta, né? Acabou de sair agora essa aplicação matemática à parte, né? Essa era uma aplicação específica do OneNote, agora já tem um programinha chamado Matemática, em que você consegue, inclusive, por exemplo, se você está escrevendo num caderno, você consegue tirar uma foto por esse programa. Esse programa ele converte a tinta, né, da foto numa expressão matemática. E a partir dessa expressão você consegue gerar um teste. Então, tem a opção aqui, ó, gerar um teste para a prática. Então, eu seleciono aqui, ó, gerar um teste para a prática. Ele já vai carregar o Forms para mim. Então, se eu entrar no Forms aqui, eu consigo, a partir dessa questão que eu fiz, ó, gerar um teste, números de perguntas 3, gerar um teste. E aí eu consigo, a partir dessa equação que eu estou resolvendo, gerar um teste no Forms. Então, ó, teste de matemática para treino. Então, ele me mostra aqui, ó, resolver o valor de x. Né? A partir dessa equação que eu fiz, uma equação linear de solução simples, né? Eu gerei aqui 3 perguntas a partir desse teste. Resolver o valor x quando x igual a 12, por exemplo. Tá? Então, é uma ferramenta muito interessante, porque pode automatizar e facilitar a sua vida nesse aspecto, né? Pensando aí em colegas, em professores que trabalham na área de exatas, tá? Você consegue gerar uma lista de exercícios a partir de contas que você está fazendo para demonstrar para os alunos aqui dentro, tá bom? Essa é uma integração bastante interessante aí com o Forms, tá? Então, depois eu vou entrar, ó, eu cliquei aqui, ele já abriu no Forms para mim, tá? Depois eu posso entrar um pouquinho no Forms para mostrar algumas coisas para vocês. Mas o Forms é uma ferramenta fantástica para esse tipo de interação também, criação de testes, enfim. Essa é uma ferramenta que eu gosto de mostrar bastante também, tá? Uma outra coisa que eu queria mostrar também, uma ferramenta bem utilizada aí também para acessibilidade, mas que existem alguns desdobramentos que a gente pode fazer para trabalhar algumas questões, é a ferramenta leitura avançada. Se a gente vier aqui, ó, em exibir, quando a gente tem um texto, a gente tem aqui, ó, leitura avançada. Se a gente clica no leitura avançada, ela converte o texto que está na página para um texto em que a gente consiga manipular ele de maneira que fique melhor para a nossa visão, melhor para a nossa audição, né? A leitura avançada, ela está disponível em todo o Office 365, está disponível também no Microsoft Edge Chromium,
tá? Caso os sites que tenham textos, você consegue converter o texto dessa maneira. E o que ela faz, né? Você vem aqui, ó, preferências de texto, você consegue trabalhar tamanho do texto, aumentar, diminuir, aumentar espaçamento ou diminuir espaçamento, mudar a fonte, mudar contraste, né? Contraste mais escuro, mais claro. Da maneira que eu quiser, eu consigo trabalhar e deixar o texto que se acomode melhor à minha visão. Caso eu tenha alguma deficiência visual, isso pode ajudar bastante. Né? Aqui eu tenho a opção de opções gramaticais. Essa é uma opção bastante interessante. Eu consigo destacar substantivos automaticamente, verbos, adjetivos, advérbios. Consigo pôr rótulo para isso, né? Colocar o que é cada um. Então, uma ferramenta eu consigo separar por sílabas. Uma ferramenta muito legal também. E aqui, no preferências de leitura, eu consigo dar foco em uma linha, em 3 linhas. Se eu tiver um texto maior, dar foco em 5 linhas. Consigo utilizar o dicionário de imagem. Ele é uma ferramenta muito interessante, ó. Quando eu clico em cima de uma palavra, ele já me dá uma imagem, né, a partir do significado dessa palavra. Então, conteúdo, vamos ver o que ele traz, ó, conteúdo de alguma coisa escrita num papel, local. Então, está mostrando, representando na imagem o que é local, materiais. Então, eu estou aqui com o dicionário de imagens aberto, tá? Consigo, por exemplo, né, deixa eu tirar o foco de linha aqui. Consigo, se eu quiser, por exemplo, traduzir o texto todo. Então, posso escolher um idioma aqui que eu queira traduzir o texto. Deixa eu ver aqui, vou colocar para inglês. Então, inglês Austrália, aqui, ó, inglês Estados Unidos. Então, posso traduzir o documento todo num clique. Tá em inglês, tá? E as opções gramaticais ainda ficam disponíveis mesmo em outra língua. Então, substantivos em inglês, verbos, adjetivos, advérbios, tá? Então, é uma ferramenta muito legal que você consegue fazer diversas alterações e trabalhar diversas questões dentro de textos. Então, é uma ferramenta muito interessante que pode trazer muita acessibilidade a alunos que precisam, né, desse tipo de acessibilidade mesmo, tá bom? Consigo aqui também, vou incluir o áudio do sistema aqui no meu computador. Olha que interessante. Eu consigo reproduzir o que está escrito aqui por meio de uma voz. Se eu vier em configurações de voz, ó, consigo ajustar a velocidade, escolher masculina ou feminina a voz, dou um reproduzir. A biblioteca de conteúdo é um local, materiais como leituras ou planilhas. Imagine-o como o armário principal para seus elementos da sala de aula. Eu posso mudar para feminino, aumentar a velocidade, por exemplo. O professor materiais na biblioteca de conteúdo. Os alunos podem ler o da biblioteca de conteúdo para seus blocos de anotação. É uma ferramenta bastante completa e bastante inclusiva, né? Que pode ser trabalhada com diversos textos. Aqui eu estou usando no OneNote, mas você pode usar no PowerPoint, você pode usar no Word, tá bom? Então, é uma ferramenta bem legal aí para trabalhar dentro de sala de aula, para tornar nossa aula mais inclusiva, né? Bom, legal. Acho que de OneNote a gente poderia até explorar mais, mas é muita coisa. Eu queria trabalhar mais algumas coisas com vocês no nosso tempo, tá? Uma outra coisa que eu queria mostrar aqui é a possibilidade, né, de organizar, de fazer a gestão da nossa classe de várias maneiras, né, com auxílio aqui do adicionar canal. Então a gente consegue, por exemplo, né, a gente aqui, tudo que a gente fez aqui está no canal geral. A gente consegue adicionar o canal aqui. Então, vamos supor que essa nossa classe seja de cálculo 1, é uma classe de uma disciplina, tá? Então, essa minha disciplina eu vou separar por objetos de conhecimento. Eu vou colocar aqui derivada. Gente, eu sou biólogo, tá? Mas estou me arriscando aqui, mas lembro que lá em cálculo 1 eu tive derivada. Então, vou colocar aqui, por exemplo, derivada, um objeto de conhecimento de cálculo 1, tá? Então, estou separando a minha disciplina por objetos de conhecimento. Ou vamos supor que seja lá... Anne, me corrija, mas no IF vocês têm ensino médio também, né? Sim, temos. Então, vamos supor que tem lá Sim, temos. um ensino médio
e vocês tratem o ensino médio, por exemplo, o segundo ano do ensino médio, vamos supor que é o segundo ano A do ensino médio de determinado IF. Aí você pega esse segundo ano A, por exemplo, e divide esse segundo ano A pelas disciplinas. Então, vai ter um canal de biologia. Vai ter um canal de matemática. Vai ter um canal de linguagens. Vai ter um canal de química, um de física. Então, você consegue organizar a sua classe, seja ela do ensino básico, seja ela do ensino superior, da maneira que você melhor entender ou da maneira que vocês acordarem dentro do instituto, tá? Então, por exemplo, o instituto vai entregar a sala para vocês, vocês podem, vamos supor que você esteja lá com o segundo ano A do ensino médio. Então, vamos supor que você vai receber a sala com os canais como disciplinas, né? Isso é legal porque, se você, por exemplo, é um professor de biologia, você vai ficar preocupado em fazer a curadoria do canal de biologia. Tudo que é de biologia, você concentra nesse canal. Olha que interessante, ó, o canal geral, tenho lá postagens, arquivos, tarefas. O canal biologia, eu também tenho aqui, ó, postagens, arquivos, consigo adicionar uma guia. Então, consigo adicionar arquivos específicos de biologia. Toda a curadoria de biologia eu consigo fazer dentro do canal de biologia. Isso ajuda a organizar a minha classe. Então, por exemplo, eu posso ter uma classe com 10 professores, cada professor cuida do seu canal específico, né? E o aluno, ele vai estar orientado pelo calendário dele com as aulas, ele vai acessando os canais que estão disponíveis para ele, certo? Né? Isso pensando numa sala de ensino básico, de ensino superior, mesma coisa, né? A sua classe pode ser de uma disciplina específica, e essa disciplina ela pode ser dividida em objetos de conhecimento. Então, tudo que for de derivada, a derivada vai ser um assunto abordado aí no primeiro bimestre. Então, tudo que for de derivada, eu chamo e coloco aqui. Vou dar aula 1 de derivada, aula 2, aula 3, eu agendo as aulas daqui, né? A curadoria de canais me permite uma organização e uma gestão muito sistemática da classe, né, da equipe do tipo classe. Isso ajuda bastante os professores e os alunos, inclusive, tá? Então, ó, as únicas opções que eu não tenho que estão concentradas no canal geral é o bloco de anotações, que é o bloco de anotações para a classe toda. O tarefas aqui, ele se concentra no canal geral, mas eu consigo atribuir tarefas para canais específicos e eu já vou mostrar isso para vocês, beleza? Bom, o que a gente vai abordar aqui agora? Vou mostrar para vocês algumas opções de compartilhamento e possibilidades de uso dentro de uma aula remota. Então, eu vou agendar uma reunião aqui. Então, vamos supor que eu vou fazer aqui, ó, minha primeira aula de biologia. Eu vou fazer minha primeira aula de biologia no modo remoto aqui, tá? Então, o que eu faço, né? Então, eu entrei lá no canal de biologia, ó, venho aqui embaixo na câmerazinha da guia de postagens, ó, tenho várias possibilidades de interação, anexar arquivo, emoji, GIF, eu tenho a câmerazinha aqui, ó, reunir agora. Se eu clicar aqui, ele está falando que tem que permitir o uso da câmera, né? Eu estou numa aba privada aqui. Se eu clicar aqui, ó, aparece minha câmera ligada, como vocês estão vendo, eu estou trabalhando do meu quarto, mas ó, se eu ligar aqui, eu consigo colocar um assunto para essa reunião que eu estou agendando, ó, aula 1, biologia. Então, vou fazer uma aula introdutória aí da biologia do segundo ano A, por exemplo. E eu coloco, em vez de reunir agora, né? Reunir agora, você vai chamar quem que está online nesse momento, agora, para essa aula, né? Eu recomendo vocês terem um calendário também, para os alunos terem um senso de organização, consultarem o calendário deles. Então, é algo que vale a pena, né? Então, eu venho aqui, ó, agendar uma reunião. Então, a minha aula 1 de biologia, ela vai ser terça que vem, dia 23, das 15 às 16, tá? Então, olha que interessante. O que aparece aqui para mim? Eu estou chamando
A aula de biologia, eu estou chamando do canal de biologia na classe teste IFSP. Então, a aula eu estou chamando de dentro do canal específico ao conteúdo a que ela se refere, né? Então, posso digitar detalhes, posso colocar a ementa da aula aqui, por exemplo, e dou aqui, ó, o enviar. Olha que interessante. A aula, então, ela foi agendada de dentro do canal Biologia. Se eu agendasse a aula de dentro do canal geral, a aula ia aparecer aqui no canal geral. Se eu agendasse do canal Matemática, a aula ia aparecer aqui no canal de Matemática. Eu agendei no canal Biologia, a aula está aqui. Ela está aparecendo aqui e está aparecendo aqui, ó, na minha barra que é fixa, minha barra de referência de calendário, ela está aparecendo aqui também. Se eu clico no meu calendário, eu tenho o calendário como? Colunas são dias e linhas são horas. Então, eu agendei para terça-feira, dia 23, ó, vou lá na terça-feira 23, aula 1, Biologia. Quem agendou fui eu, né, Fernando Puertes. Aqui, ó, no horário das 15 às 16. Então, ter esse tipo de organização, né, um calendário para seguir uma agenda, isso é legal para a organização dos professores, para a organização dos alunos, né, a organização da instituição como um todo. Então, ó, a aula está notificada lá na minha equipe, né, lá na minha sala, no canal de biologia, e foi para a minha agenda, para o meu calendário aqui também, do Teams, tá? Para entrar, posso entrar lá no calendário, ou posso clicar aqui, chegou o dia da aula e o horário, clico aqui, ó, para ver os detalhes, dou ingressar. Ingressei na aula. Então, aqui eu tenho como se fosse aqui né, algumas opções para eu ingressar nessa aula, para me ingressar nessa aula. Então, eu posso desligar aqui a câmera, escolho se eu vou entrar com o microfone ligado ou desligado, e dou aqui, ó, ingressar agora. Ingressei na minha aula. Fernando, o pessoal está pedindo para mostrar como cria o link da aula. Como tá bom, cria o link. Posso manter aqui e depois eu volto Claro. no link. O link, na verdade, ele gera, Claro. o link ele é gerado quando você agenda lá no calendário, ele já gera o link. Basta você entrar de novo no evento que o link vai estar lá embaixo, eu já vou mostrar para vocês isso, tá? E só uma informação para o pessoal é que esse link, essa criação do link está integrada com esse link, essa criação está integrada legal então falar já isso, existe né? como criar esse link lá no Moodle. Então depois o Fernando vai mostrar como esse link por aqui, mas também tem lá no Moodle. Exatamente, tá? Então aqui, ó, a gente está dentro da aula, né? A gente está... É uma reunião, tá? É diferente dessa que a gente está fazendo, esse que a gente está fazendo é um evento ao vivo, não é uma reunião, tá? Uma reunião, as pessoas vão poder ligar o áudio, falar, né? Ligar a câmera, se assim for permitido pela instituição, compartilhar a tela, eu escolho quem pode compartilhar e quem não pode, mas é uma aula, né? As políticas dentro dessa aula, elas são de comum acordo da instituição e entre professor e aluno também, mas é uma reunião. Então, que opções que eu tenho aqui dentro, né, que eu posso interagir com quem está nessa reunião, nessa aula. Tenho aqui, ó, mais ações, eu tenho a possibilidade de gravar essa interação. Então, se eu venho aqui iniciar a gravação, olha que interessante, vai aparecer uma mensagem aqui para mim. Você está gravando, né, você está gravando essa reunião, avise a todos que estão sendo gravados. Isso é muito importante, principalmente se tratando de alunos menores de idade, pensando no ensino básico, é muito importante sempre avisar, deixar bem ciente a todos que estão envolvidos, né, que a aula está sendo gravada, por exemplo, se a aula for gravada. Então, vai aparecer essa mensagem aqui. Terminei minha aula, venho aqui, ó, mais ações, parar a gravação. Dou um parar a gravação. Ó, a gravação ela está sendo salva, então ela será processada e salva no stream. E depois você vai poder encontrar o link dessa gravação no próprio chat aqui, né, no próprio chat do canal Biologia, que foi o canal que eu agendei a aula, no chat do canal, que é o chat dessa aula aqui também, você vai conseguir encontrar a gravação da aula, tá? E o que mais que eu tenho de opções aqui? Consigo vir aqui, ó, se eu vier aqui em compartilhar, consigo compartilhar minha área de trabalho toda, assim como eu estou fazendo com vocês, eu estou compartilhando minha área de trabalho, certo?
Então, tudo que eu fizer no meu computador, vocês vão visualizar. Consigo compartilhar minha área de trabalho toda. Né? Consigo, inclusive, compartilhar o áudio. Quando eu coloquei o narrador lá para vocês, o que eu fiz? Quando eu estou compartilhando minha tela, eu subo o mouse na barra superior, aparece uma barrinha escura aqui, ó. E aqui tem um botãozinho, ó, interromper compartilhamento de áudio. No caso, eu estou compartilhando meu áudio com vocês. Se eu clico aqui, eu interrompi o compartilhamento de áudio. Né? O áudio que acontecer aqui no meu computador, vocês não vão ouvir. Mas quando eu clico de novo aqui, ó, incluir áudio do sistema, né, saiu o risquinho de cima, todo o áudio que acontecer no meu computador, no meu sistema, vocês vão ouvir, tá? Então, se vocês querem passar um vídeo, né, para os alunos de vocês durante uma aula, tem que sempre lembrar de incluir o áudio do sistema para os alunos poderem ouvir o vídeo também, tá bom? Consigo compartilhar um slide específico, caso eu não queira compartilhar minha tela toda, eu só escolho compartilhar lá o slide que está aberto. E consigo também, ó, que interessante, abrir o Microsoft Whiteboard. O que é o Whiteboard? O Whiteboard, como o nome em inglês diz, é um quadro branco mesmo. Então, é o quadro branco da Microsoft. E aí, caso eu não queira apoiar minha aula em um slide, em um PowerPoint, eu quero fazer minha aula na lousa, eu utilizo o Microsoft Whiteboard. Ó. Ele está carregando. Olha que interessante, eu tenho opções aqui de caneta, né, que eu posso escolher, né, se eu estou trabalhando num dispositivo que é touchscreen, então vou escolher aqui, ó, caneta vermelha. E eu consigo usar como uma lousa mesmo. Geralmente alguns professores me perguntam, né, sempre uma pergunta que eu recebo assim, qual caneta você indica, professor? Qual caneta você acha que é melhor? Depende muito do aparelho que você está utilizando, né? Sei lá, se você está fazendo sua aula num tablet, num iPad, né? Geralmente os tablets e iPads já têm as canetas específicas, né? Hoje a gente tem caneta com uma ponta que escreve, a outra ponta de borracha para telas touchscreen. Então depende muito do aparelho que você está utilizando, né? Eu tenho alguns professores amigos meus que compraram lá uma mesa digitalizadora, porque eles trabalham com cálculo e eles acham melhor atuar assim. Então, eles não têm um aparelho touchscreen, mas compraram uma mesa digitalizadora, que é geralmente utilizada por ilustrador. Então, né, a sua caneta vira o mouse e aí você consegue utilizar a lousa normalmente na aula aqui. Normalmente não, mas você consegue utilizar com mais facilidade, né, do que escrever no mouse. Aqui eu estou escrevendo na caneta, então é mais fácil. E aí vai de como você quer trabalhar, né? Hoje você acha a mesa digitalizadora por 150, 200 reais, você consegue uma mesa digitalizadora básica que vai te ajudar nesse processo de aula remota, tá? Então, não tem uma fórmula mágica assim, falar, ó, compra essa caneta aqui que vai resolver sua vida. Mas depende do aparelho que você está trabalhando, né? Eu recomendo, inclusive... tem algumas lojas aqui que vendem. Eu recomendo muito, se você já tem um dispositivo que é touchscreen, a caneta da Microsoft, do Microsoft Surface, né? É uma caneta que tem ponto de pressão, ela é bem precisa mesmo, né? Você acha aí, dos Surfaces mais antigos, você acha por 150 reais. É uma caneta de precisão mesmo, ela é muito boa, assim. Eu tenho uma, eu recomendo bastante o uso dela, tá? Aqui você pode, por exemplo, compartilhar o link dessa lousa, colar esse link no chat e os alunos podem participar dessa lousa também. Então eu venho aqui, ó, mostrar a conversa. Olha que legal. Dou um Ctrl V aqui, ó, cliquei lá no botão, né, dei um colar. Aqui, ó, o link está aqui. O aluno que entrar vai conseguir colaborar na lousa junto com o professor, tá? Essas são, então, as opções que a gente tem aí de colaboração dentro de uma aula remota, tá? Se eu vier aqui, ó... Fernando, pediram para mostrar como que o aluno vê essa aula. Pediram para mostrar como que o... Tá, posso abrir com o aluno. Mas ele vê dessa maneira que eu estou mostrando para vocês aqui mesmo. É desse jeito aqui. Numa reunião...
né? A mesma tela que o professor está vendo, o aluno está vendo também. Na reunião, a interação ela não muda, tá? A interação de uma reunião é uma reunião comum. Mas eu vou chamar, vou entrar como o José Lucas aqui. Deixa eu abrir lá a conta do José Lucas. Aqui, ó, a gente chamou a aula, olha que interessante. Quando a aula está rodando no canal Biologia, ó, tem uma câmerazinha em frente ao canal. Já está indicando aqui para o aluno que a aula está acontecendo. Inclusive está aqui, ó, reunião agora, o aluno entra em ingressar, permitir o uso da câmera e do microfone. Mas geralmente, se você tiver via web, né, se você tiver via web, o navegador vai pedir permissão, né, de uso da câmera e uso do microfone. Beleza, ó, o Fernando Puertas está lá conectado, tá? Acho que já carrega a tela, a lousa. Ah, não, eu fechei a lousa. Opa! Deixa eu abrir a lousa de novo aqui. Então, ó, venho compartilhar. José Lucas está online, né? Compartilhei aqui a lousa. Ó, quando eu estou compartilhando uma tela, né, as pessoas que estão participando, elas ficam no quadradinho aqui embaixo aqui para mim, tá? Vou colocar aqui, ó. Aqui é a lousa que eu já tinha escrito, né? Teste. Com o José Lucas, ó, se eu entro para ele aqui, ó, tá aparecendo o Fernando Puertas aqui embaixo e a lousa do professor aqui, tá? Então, se o José Lucas aqui abrir a conversa e clicar no link da lousa, o link da lousa vai me levar para o whiteboard. Vou colocar aqui, ó, exibir na web. Se vocês tiverem um whiteboard instalado no computador, a experiência é mais completa ainda. O whiteboard tem várias soluções muito legais, tá, gente? Então, dá para falar bastante de whiteboard. O whiteboard instalado, ele tem régua, ele tem muitas coisas muito bacanas, né? Então, se eu venho como aluno aqui, ó, vou escolher a caneta verde. Fernando, perguntaram aqui Oi. se é possível utilizar o iPad como mesa digitalizadora. Utilizar o iPad como mesa digitalizadora. É possível. Você consegue entrar numa reunião pelo iPad e pelo seu computador. E aí no iPad você pode talvez compartilhar a lousa. Assim, tô falando que é possível entrar de diversos locais. Nunca fiz não tenho iPad, nunca fiz pelo iPad. Mas vale o teste. Eu creio que é possível, sim. É possível. Porque você consegue entrar pelo iPad na reunião, você coloca para compartilhar a lousa, e no computador você também entra como professor para acompanhar o chat, talvez, não sei. Mas é tranquilo, é possível de ser feito, tá? Então, ó, o aluno aqui, ele clicou no link, abriu a lousa, ó, a lousa é atualizada. Então, ele consegue escrever na lousa também, tranquilamente. O aluno, tá vendo? O aluno ele tem a mesma visão que o professor numa interação, numa reunião. O professor tem essa visão, o aluno tem essa. A única coisa aqui é que o chat está aberto, mas ó, a visão é a mesma, tá? Então, é uma interação normal, assim. É uma reunião comum do Teams. A única diferença é que tem professores e alunos envolvidos. É lógico aqui que o professor, como o professor chamou a reunião, né, como o professor é o organizador da reunião, ele tem algumas capacidades de gestão dessa reunião. Então, ele pode colocar, se eu venho aqui, ó, mostrar participantes, eu tenho aqui, ó, opções de reunião, gerenciar permissões. O gerenciar permissões, ele me leva para uma tela de opções de reunião aqui, que acontece o quê? Aqui, por exemplo, eu posso criar um lobby para eu aprovar as pessoas que vão entrar na minha sala. Então, ó, pessoas da minha organização, aqui eu não lembro o que é, em outros locais, se eu não me engano. Então, aqui é quem pode ignorar o lobby que eu criei. Se eu colocar todos, então eu não tenho lobby, todo mundo entra direto. Se eu colocar que só pessoas da minha organização podem ignorar o lobby, só pessoas com o domínio de e-mail e FSP vão entrar direto. Pessoas que estão utilizando outro domínio, que são convidados de fora, elas vão passar
pelo lobby, e aí você vai ter que aprovar a entrada delas. Então é um controle interessante também. E aqui, ó, quem pode apresentar? Todos ou somente eu? Se eu colocar somente eu, somente o professor vai conseguir compartilhar a tela durante a reunião, durante a chamada, os alunos não, tá? Então o professor, ele tem o professor que organizou a chamada, ele tem essas possibilidades de gerenciar essas permissões dentro da reunião, tá? Beleza, gente? Outra coisa legal também aqui, ó, do lado do gerenciar permissões, eu tenho a lista de presença. Essa lista, ela mostra quem que entrou, quem que saiu, né, o nome, o login das pessoas. Então, não preciso utilizar um tempo da aula para fazer chamada, por exemplo. A lista de presença eu já vou ter aqui, tá? Então, isso é um controle bacana também que a gente tem aí de uma aula, de uma videochamada. Beleza? Bom, gente, basicamente é isso aqui na videochamada. Vou dar mais ações aqui, ó. Vou encerrar a reunião. Quando eu encerro a reunião aqui, eu derrubo a sala, todo mundo sai da reunião, tá? Se eu for lá em desligar no botãozinho vermelho, eu saio, a sala continua aberta, tá? Beleza, ó que interessante. Tudo que aconteceu no chat, ó, o link do whiteboard, ó, o vídeo da reunião já está aqui carregado. Se eu clicar, o vídeo começa a rodar da gravação que eu fiz da aula. Então tá tudo aqui no chat, aonde eu chamei a reunião no canal Biologia. Beleza? Isso é uma ferramenta muito bacana aí para a gente poder organizar melhor nossa aula, né? E melhor nossos conteúdos, deixar mais organizada a nossa sala. Uma última coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é o Tarefas, né? Já são 5h15, eu não queria tomar muito mais o tempo de vocês, mas o Tarefas tem uma função interessante, que é a de atribuir trabalho, né? Eu vou tentar atribuir um trabalho rapidinho para vocês poderem visualizar e a gente tentar deixar aí uns 10 minutinhos para outras perguntas. Se quiserem fazendo perguntas enquanto carrega também, o Tarefas vai ser o último, acho que eu vou conseguir mostrar aqui devido ao horário. Se tiver mais alguma pergunta aí que esteja aí, Anne, que o pessoal tenha feito, alguma pergunta que seja recorrente. Sim, deixa eu verificar se minha voz continua duplicada. Sim. Deixa eu verificar se minha voz continua duplicada. Áudio, Fernando, que estão reclamando aqui. Eu acho que eu saindo duplicado. Deixa eu tirar aqui, ó. Tirei, é que o áudio está duplicando por minha causa mesmo, que eu estava com o meu áudio incluído no sistema. Agora acho que não vai duplicar. Uma pergunta, vou te fazendo as perguntas que não foram respondidas aqui para o pessoal pelo chat. Tá bom. O Word pelo Teams permite digitar equações? O Word pelo Teams? Creio que sim. Acho que deixa eu abrir ele aqui. Ele tem as mesmas opções do que eu abro no Office 365. Então, as mesmas opções que eu vou ter lá no Office 365, eu vou ter dentro do Teams também. Então, inserir símbolos, equações, tem essa opção também. Estou abrindo um Word aqui. Mas tem essa opção sim. Perguntaram se as ferramentas entendem os símbolos de integral e derivada. Aí o pessoal gente, aí vocês me complicam a vida, hein, gente? Aí vocês me complicam a vida. Ó, tem aqui símbolos, tá? Então tem símbolos de equações. Se você vê aí mais símbolos aqui, tem uma infinidade de símbolos que você consegue inserir no Word, tá? Aqui eu abri um Word à parte porque está carregando tarefas, mas o Word é o mesmo aqui, tá bom? Mas, putz, agora essa de derivada integral, eu sei que na aplicação do OneNote, do Matemática, e agora na aplicação que saiu a parte do Matemática, derivada integral você consegue fazer. Então, confira lá, coloque lá Matemática Microsoft, que é uma aplicação nova específica para cálculo, tá? Ou dentro do OneNote, explora a ferramenta matemática dentro do OneNote, que você consegue trabalhar com integral e derivada, beleza? Que já respondeu uma outra pergunta, que perguntaram se o Matemática era uma aplicação Microsoft. Ela é sim. Perguntaram se se você vai mostrar algum sistema de avaliações, se é possível aplicar alguma prova, se tem alguma ferramenta específica para isso. Tá.
Tem o Forms, posso mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir o Forms. O Forms você consegue criar um questionário por ele, entrando no Office aqui, ou criando uma tarefa, né? Aqui no tarefa, no trabalho, você consegue também criar um questionário, ou seja, criar um Forms aqui dentro, tá? Então, ó, bem-vindo ao Microsoft Forms. Você consegue vir aqui, ó, criar um novo questionário. Desse novo questionário, você consegue colocar um título, então, vou colocar aqui prova ISP, inserir uma descrição para essa prova, você consegue inserir uma imagem, seja do OneDrive ou do seu computador, algo que represente essa prova, né? Aqui é uma imagem só para colocar como estética aqui do questionário. Você consegue adicionar novo aqui questões do tipo opção, ou seja, questões múltipla escolha, tá? Então você adiciona a pergunta, adiciona opções, e aí você consegue falar aqui para o Forms se essa é a opção correta. Então, assumindo que essa seja a opção correta, conforme os alunos vão respondendo, as correções elas vão sendo automatizadas, né? Porque ele já tem qual que é a resposta correta. Se o aluno respondeu errado, ele já consegue identificar que a resposta foi errada, né? Você consegue colocar quantos pontos vale, se são várias respostas, né? Se é uma questão obrigatória a ser feita ou não. Você consegue trabalhar aqui, ó, com matemática, tá? Então, se você colocar matemática aqui, você consegue trabalhar equações de diversos tipos, tá? Consegue colocar para ordenar opções aleatoriamente. Então, um aluno vai abrir essa prova, né? A opção correta para ele vai ser uma. Quando o outro aluno abre, a opção correta para ele vai ser outra. Então, você consegue ordenar as opções aleatoriamente conforme as pessoas vão abrindo o questionário, tá? Posso colocar uma questão aberta de texto. Então, qual que é a pergunta? E aqui eu consigo dar um indicativo da resposta correta, palavras-chave, tá? Eu faço a pergunta. A correção é automática? Você pode atribuir para identificar essas palavras-chave para essa correção, tá? Então, ó, inserir uma resposta correta. Você pode atribuir se a resposta é longa ou se a resposta é curta, tá? E aí vai do que você está perguntando, né? Como é uma questão aberta, eu sugiro, como boas práticas, eu sugiro você acrescentar o máximo de palavras-chave possíveis aqui para ter certeza na correção, ou fazer a velha revisão uma a uma mesmo, né? Mas você consegue inserir palavras-chave aqui na resposta correta para que o Forms consiga identificar se está correto ou não o que o aluno está escrevendo. Então você consegue dar uma base para ele do que é uma resposta correta, tá? Aqui é bem interessante esse recurso, né? E é um recurso que vai se aprimorando cada vez mais porque ele é baseado em inteligência artificial, né? E aqui, ó, eu consigo colocar também carregar arquivos, tá? Então, se eu tenho um arquivo de uma questão, algo pronto, já eu consigo carregar o arquivo aqui. Uma pasta vai ser criada no OneDrive, né? E você vai carregando nessa pasta do OneDrive, você coloca as questões e carrega a pasta aqui, tá? Carrega a pergunta que você fez aqui. Então, é algo... O Forms, ele é muito flexível e ele é bastante, né, você tem bastante possibilidades de aplicação com ele, pensando aí numa prova remota, né, num trabalho avaliativo aí remoto, ele te dá opções muito interessantes mesmo, tá? Esses são os principais recursos dele. Tem questões de classificação, caso você esteja fazendo um formulário, questões de data, enfim, você consegue trabalhar com escala Likert aqui, tá? Para medir altitudes e opiniões sobre um tópico, por exemplo. Então, tem muita coisa muito legal aqui no Forms, tá bom? É uma ferramenta bem bacana para vocês utilizarem. Pergunta sobre reuniões, Fernando. Manda ver. Existe a pergunta sobre a questão de intérprete de Libras. Legal. Primeiramente, se a ferramenta tem algum tipo de tradução, né, para Libras, e se tem como o aluno ver ao mesmo tempo o professor, intérprete e o material. Tá, vamos lá. Ó,
essa tradução para Libras, muita gente pergunta, né? A tradução para Libras é algo muito complexo, né? Muito específico. A Microsoft, um dos diferenciais dela são as ferramentas de acessibilidade. Eu não sei de nada sendo feito ainda para isso, para uma tradução automática de Libras, por exemplo, tá? Mas existem algumas possibilidades que você pode fazer na reunião para que o aluno, por exemplo, visualize o intérprete também. Então, se eu estou lá numa reunião, deixa eu fechar aqui, voltar lá na reunião nossa que a gente abriu. Quando eu estou lá na reunião, eu consigo ir no nome da pessoa, por exemplo, aqui eu vou ingressar só eu, tá? Mas vamos supor que tenham várias pessoas. Você pode orientar o aluno que necessita do intérprete a fixar o intérprete na tela dele, tá? Aí o que acontece? Quando o aluno quando o aluno fixa uma pessoa no quadrinho dele, essa pessoa ela vai ficar fixa para ele. O que você pode sugerir, né? Você pode sugerir para que ele deixe, por exemplo, se ele está visualizando uma tela, ou se o professor está compartilhando alguma coisa, você pode sugerir que ele deixe o intérprete fixado, e aqui não vai dar para fazer com vocês especificamente, mas quando você minimiza o Teams, existem 2 quadrinhos, para você abrir o Teams e para ficar um quadrinho pequenininho no canto da tela. Se você deixou o intérprete fixado, o intérprete ele vai ficar constante nesse quadrinho minimizado e o aluno vai conseguir ver o resto da tela, tá? Isso é algo que você pode fazer com o professor, por exemplo. O professor ele fixa o intérprete na tela dele, compartilha a tela, aí a tela compartilhada vai ficar grande, o intérprete vai ficar pequeno aqui no canto, tá? Isso é algo um pouco difícil para fazer na demonstração, mas é só uma questão do professor fixar o intérprete, e aí o professor vai estar compartilhando a tela e o intérprete vai ficar aqui no canto. E aí o professor arrasta para onde ele achar melhor e em comum acordo com o aluno também, onde fica melhor para ele visualizar. Mas essa é uma possibilidade que a gente tem de trabalhar com o intérprete e o aluno conseguir visualizar a tela do professor também. Então, professores que tenham intérpretes nas turmas, aí eles podem fazer essa ação. Perguntaram aqui como convidar pessoas externas à reunião. Desculpe te cortar, Fernando. Imagino, que isso. Uma outra opção é fazer como eu estou fazendo aqui. Você entra na reunião com o aplicativo e entra via web. Aí você pega o aplicativo e, por exemplo, redimensiona a tela dele e deixa a tela meio a meio, né? Deixa o aplicativo na metade e a web na metade. E aí o professor que está compartilhando a tela, você vai ver, né, na aplicação que está compartilhando a tela, e você fixa o intérprete, por exemplo, no aplicativo. Então ele vai ver o intérprete bem grandão e vai ver a tela que o professor está compartilhando bem grandão também. Essa é uma opção que os professores têm utilizado também para esse caso de intérprete. Para chamar pessoas externas, vamos lá, que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês lá, gente, no calendário. Deixa eu sair dessa aula aqui. No calendário aqui, ó, eu lá marquei minha aula, né, de biologia. Cliquei na aula. Eu tenho aqui, ó, ingressar em uma reunião do Teams. Botão direito, copiar link, e aí eu mando esse link para as pessoas que eu quero mandar. Né? Podem ser pessoas externas à instituição. Lembrando que uma pessoa externa vai ingressar como convidado. E aí ela vai ter limitações de interação como convidado dentro do Teams, tá? Por isso a importância também dos alunos terem um e-mail institucional, utilizarem um e-mail. Então, acho que sempre vale reforçar isso. Mas basta fazer isso, botão direito, copiar link, e o link está copiado, você pode mandar para quem que você quiser que participe dessa reunião, tá? E tem como convidar por e-mail também ou não, Fernando? Você pode fazer... Inserir o e-mail da pessoa para que ela receba o link, ou a gente precisa necessariamente copiar o link e enviar?
Caso você queira, você adiciona o e-mail da pessoa aqui, ó, adicionar participantes obrigatórios. Tem participantes obrigatórios e opcionais, né? Mas pode adicionar participantes obrigatórios e aí você digita o e-mail da pessoa aqui, né? No caso aqui, as pessoas que eu estou digitando são pessoas da conta demonstrativa, é como se elas fossem da minha organização. Mas você pode colocar aqui, por exemplo, helena.joaquina@outlook.com. Estou mandando para uma pessoa externa. Aí, ó, convidar a Helena Joaquina outlook.com e a pessoa vai receber o convite no e-mail, tá? Perfeito. Então, se for um e-mail Outlook... Nosso horário acabou, né, Fernando? Sim, sim. Queria agradecer a você, a equipe da Microsoft que se disponibilizou para estar com a gente hoje. Agradecer a todos os participantes. Infelizmente, não são todas as perguntas que a gente consegue responder, porque é uma quantidade muito grande. A gente foi respondendo individualmente as que foram possível. A gravação será disponibilizada. O Paulo Evaristo fará a divulgação do link, né, Paulo, posteriormente? Isso, Anne. A gente envia sempre para aquela lista de e-mails do centro de referência. Vamos pedir também para o pessoal colocar nessa mesma notícia que saiu no site do IFSP. Legal, gente. Obrigado aí pela participação de todos, pela atenção. Sei que não é fácil aí ficar 1h30 na telinha, né, vendo uma apresentação aí. Agradeço muito a participação de todos, o interesse também. Estamos à disposição. Se vocês pensarem em algum evento específico, né, a gente pode fazer um evento mais para frente de tirar dúvidas mesmo, conforme o uso for se amadurecendo, né, outras dúvidas aparecem. A gente pode fazer um evento orientado por dúvidas só, se vocês quiserem que também. ótimo. Já, depois Tá a bom? gente já agenda, então, para quem não teve suas dúvidas respondidas hoje, o professor Fernando já está se disponibilizando para a gente fazer esse evento orientado a dúvidas. Eu acredito que será muito importante, né? A partir do momento que começar o uso, as dúvidas se intensificam. A gente Obrigada. deixa mais um tempinho para amadurecer aí, amadurecer o uso, as dúvidas, né? A gente faz um FAQ e vai atendendo dúvida a dúvida aí no evento, tá bom? Perfeito, muito obrigada. Imagina, que isso, eu que agradeço. Desculpa o tempo, gente, é muita coisa, pouco tempo, mas espero que vocês tenham dado uma luz aí para vocês, tá bom? Obrigadão pela presença de todos. Agradece muito. Muito obrigado pela atenção de vocês, à disposição de colaborar. Aos colegas que nos acompanharam por todo esse tempo, né? A gente passou aí de 300 pessoas acompanhando por todo esse período da atividade. E a gente continua divulgando, né? Que outras formações podem ser demandadas e a gente vai agendando esses recursos. Muito obrigado. Obrigado a toda a equipe aí que colaborou nesse processo. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Boa tarde.